Bom dia, oitavo ano! Hoje falaremos sobre multiplicação e divisão de frações algébricas, então acompanhem comigo nos módulos 89 e 90, capítulo 13 do grupo 5, tá bom? Bom, pessoal, para a gente poder falar de frações algébricas, a gente primeiro vai relembrar como realizar uma multiplicação e uma divisão apenas com frações numéricas. Então, acompanhem comigo aqui alguns exemplos para que possamos relembrar. Começando pela multiplicação, pessoal, quando a gente vai multiplicar frações, basta multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador, ó. Então, 2 vezes 3, 6. 5 vezes 7, 35. Verifica se dá para simplificar. Caso não dê, esse é o resultado final. Olhem na letra B, ó, mesma coisa. 11 vezes 4, 44. 9 vezes 5, 45. Belezinha, né? Falei que ia ser mais fácil, né, gente? E quando é divisão? Quando é divisão tem uma regrinha, né? A gente conserva a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. O inverso é trocar o numerador pelo denominador. Então, eu conservo 4 nonos e multiplico agora. O 5 é numerador e o 3 é denominador. Feito isso, segue a multiplicação normal, ó. 4 vezes 5 é 20, 9 vezes 3, 27. Beleza? A mesma coisa, ó, conservei a primeira, multipliquei pelo inverso da segunda. Então, 1 vezes 4 é 4, 3 vezes 7, 21. Deu para lembrar, gente, com as frações numéricas? É da mesma maneira que a gente vai proceder agora com as frações algébricas. Só que tem um porém, pessoal. A gente tinha um método também que às vezes a gente poderia simplificar as frações antes de efetuar as multiplicações, porque aí a gente não precisava simplificar o resultado. Por exemplo, aqui ó, na letra A, acompanhem comigo aqui a letra A, era 4 sextos, 4 nonos e 5 sextos. O 4 e o 6, eles têm um divisor comum, que é o 2. Então, a gente divide sempre um numerador por um denominador. Não precisa necessariamente estar na mesma fração, mas eu só posso fazer isso com um numerador e um denominador, respectivamente, tá bom? Então, acompanhem, ó. 4 dividido por 2, sobra 2. Aqui, ó. E 6 dividido por 2 sobra 3. Então, agora, quando eu multiplico, eu já faço direto, ó. 2 vezes 5 é 10, 9 vezes 3, 27. A vantagem é que a gente já sai com o resultado simplificado, tá bom? Olhem na letra B, ó. 18 e 27 são divisíveis por 3, né? Dá pra gente simplificar por 3, só que também dá pra simplificar por 9. Vamos fazer por 9 direto, ó. 18 dividido por 9, sobra 2. 27 dividido por 9, sobra 3. E o 55 e o 35 são divisíveis por 5, ok? Então, aqui, ó, pessoal, tem um errinho de digitação aqui, tá? Aqui era 25, só para arrumar para vocês. Na apostila de vocês tá 25 também, tá? Então, aqui, ó, 25 dividido por 5, sobra 5, aqui ele. E 35 dividido por 5 sobra 7. Então, agora eu vou multiplicar os valores já simplificados, ó. Então, 2 vezes 5 fica 10. E 3 vezes 7 fica 21. 10, 21 avos já sai simplificada. E aí, pessoal, quando as frações elas são algébricas, naturalmente serão efetuadas multiplicações com polinômios, não é? E aí, o que a gente vai ter que fazer para simplificá-las, pessoal? Recorrer ao MDC de polinômios, tá bom? Lembrando que ele é dado pelo produto de fatores comuns entre os polinômios que serão simplificados. E quanto ao expoente da letra, sempre pegar o que possui o menor expoente. Mas vamos pôr em prática tudo isso agora? Vamos, pessoal. Vamos aqui efetuar as multiplicações das frações algébricas, ok? Aqui, pessoal, numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ó. Temos, então, 4 vezes x, 4x. Y vezes z, YZ. A ordem das letras não altera o resultado, tá bom?
Aqui no numerador, 6 vezes 7, 42, A vezes B vezes C, ABC. Ótimo, facílimo, né? 5 vezes 9, 45, só apareceu o Y, copia. X ao quadrado vezes Z é X ao quadrado Z. Então, a gente pode ter exercícios que apareçam desta forma, ok? Agora, eu posso ter também, pessoal, atividades de divisão, né? Então, vamos verificar aqui como resolver divisões? A gente conserva a primeira fração algébrica e multiplica pelo inverso da segunda. A gente inverte, ok? Feito isso, gente, mesma regra. 5x vezes 6x fica 30x ao quadrado. Não se esqueçam, tá? X vezes x, x ao quadrado. A gente soma os expoentes, tá bom? E aqui nós temos, ó, 11 vezes 7, que vai dar 77. Não dá para simplificar, esse é o resultado final. A mesma coisa aqui, pessoal, ó, divisão, tem que observar bem o sinal, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, x mais 3 vai para o numerador, o x mais 2 fica no denominador. Aqui, gente, uma dica, a gente vai deixar sempre tudo na forma fatorada, tá bom? Aqui eu teria que multiplicar, não é? Então, eu já deixo, ó, x vezes x mais 3. E x mais 2 vezes x mais 2 é o mesmo que x mais 2 ao quadrado. Se não deixar na forma fatorada, fica da seguinte forma, ó, distribuindo. X vezes x é x ao quadrado. X vezes 3 é 3x. Vamos ver como fica o denominador? Gente, ó, a gente já é craque em produto notável, vamos aplicar, né? Aqui nós temos o quadrado da soma de dois termos. Seguindo a regra, fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 4x, mais o quadrado do segundo, mais 4. As duas maneiras de responder está correta. Belezinha, galera? Posso deixar tanto na forma fatorada quanto distribuir a multiplicação, ok? Então, aí temos mais um exemplo, né, de divisão. E aí, pessoal, a gente também, de repente, pode ter cálculos que envolvam mais de uma operação. E aí, o que a gente faz para resolver? A gente segue a ordem natural da resolução. Se a divisão, no caso, apareceu primeiro, é ela que resolveremos primeiro. Então, observem comigo aqui, ó, essa expressão, pessoal. Se é divisão que apareceu primeiro, conserva a primeira fração, ó, tá aqui ela, e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou inverter a segunda. E aí, agora eu tenho uma outra multiplicação da qual eu vou copiar. Observem que a minha resposta aqui, ela está na forma fatorada também, ó. 1 vezes x mais 4 seria x mais 4. Vezes o 2x eu deixei na forma fatorada, tá bom? A gente vai concluir aqui agora, tá? Aplicando a distributiva. A mesma coisa aqui, ó. Quando é soma, a gente usa parênteses para não esquecer de multiplicar ninguém, tá bom? 7 vezes y é 7y, vezes agora o x mais 5. Então, vamos distribuir para ver como fica o resultado, ó. 2x vezes x fica 2x ao quadrado. E 2x vezes 4 vai ficar 8x. Nossa, que bonito, hein? Aqui, 7y vezes x fica 7yx ou 7xy, né? Para eu não ter um mini infarto, né? Do y estar na frente do x. E o 7y vezes 5, nós temos 35y, tá bom? Então, aqui nós concluímos a multiplicação e até aqui ela se encontra na forma fatorada. Tranquilo, gente, por enquanto? Vai dando uma pausa, anotem no caderno enquanto eu tô fazendo, para vocês sentirem como faz a resolução e não se perder na hora dos exercícios, tá bom? Vamos lá, então. Agora a gente vai efetuar as operações, né? Quando possível, simplificar antes, meus amores. Então, aqui, presta atenção, ó.
eu tenho uma multiplicação, não tenho? Heitor, cadê você? Tá assistindo? Tá com vontade de sair cortando tudo? Se é multiplicação, agora pode, gente. Dá uma analisada aqui nesse item A, do exemplo 3. Eu tenho x mais 6 no numerador, aliás, x menos 6 no numerador e x menos 6 no denominador. Então, para que eu vou fazer a distributiva para ficar uma conta imensa e depois eu não conseguir simplificar? Então, a gente pode, sempre que possível, ok? Simplificar antes. Cortei, igual o Heitor gosta, agora que cortei, pessoal, ficou x mais 8 sobre x mais 7. Não cortem x com x, porque agora não tem mais multiplicação, tá bom? Então, quando for possível, gente, sempre que vocês tiverem numerador e denominador semelhante, corta, tá bom? Desde que seja uma multiplicação. Vamos ver mais um, ó. Eu posso fazer isso também agora simplificando os coeficientes, né, os números, igual nós fizemos, né, ali treinando no comecinho do vídeo, apenas com os números. O 4 e o 7, eles não possuem divisor comum, só que o 4 e o 12 possuem. Então, vejam que eu pus até em cor diferente, ó. Eu vou simplificar o 4x à quarta pelo 12x. Então, eu simplifico tanto o 4, tanto os valores, quanto a letra. Quando eu faço 4 dividido por 4, vai sobrar 1, ok? E quando eu faço o 12 dividido por 4, sobra 3. Agora, quanto às letras, gente, na divisão, né, porque a gente está simplificando aqui, então é um em cima e um embaixo, é divisão. X à quarta simplificando por x, vai sobrar x elevado a 3. Na dúvida, gente, faz o x aqui à quarta 4 vezes. Divide por um x. Se você simplifica um em cima ou embaixo, de fato, sobra x elevado a 3. Como sobrou x elevado a 3, eu não precisei pôr um aqui, tá bom? Agora, o que eu posso simplificar? Ó, o 14 com 7. E dá para simplificar por 2. Minto, dá para simplificar por 7. 14 dividido por 7 sobra 2. 7 dividido por 7 sobra 1. Y ao quadrado dividido por y vai ficar y no numerador. Não fica nada aqui no denominador. Depois que eu simplifiquei, meus amores, é só multiplicar agora, ó. Então, x ao cubo vezes 2y vai ficar 2x ao cubo y. E 3 vezes 1 vai ficar 3, tá bom? Pausa aqui nesse momento para vocês não acumularem dúvidas. Pega o caderno e vai anotando conforme eu fui falando, tá bom? Que aí vocês vão conseguindo visualizar as simplificações. Podemos também simplificar na divisão? Sim, só que é necessário primeiro inverter a segunda fração para que ela vire uma multiplicação. Então, conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, ó. Eu inverti. Galerinha, mas se a gente olhar aqui, não tem nada que dá para simplificar. Temos que utilizar as técnicas de fatoração antes de fazer os cálculos. Vejam que aqui, ó, na segunda fração, tanto o numerador quanto o denominador, dá para a gente fazer fatoração comum. Então, eu copio a primeira fração, ó, do jeitinho que ela está. Agora, essa a gente vai fazer fatoração comum, ó. Coloquei o x em evidência, sobrou x mais 1. Fatoração comum aqui também. Coloquei o 4 em evidência, sobrou no parênteses x mais 3. Ah lá, Heitor, agora a gente pode sair cortando tudo, ó. X mais 3 em cima, x mais 3 embaixo, x mais 1 em cima, x mais 1 embaixo. Olha o que sobrou. Sobrou um x no numerador e sobrou um 4 no denominador. Então, gente, olha a fatoração, produto notável novamente voltando às nossas vidas, tá bom? A gente tem que fazer o uso dessas técnicas, porque senão a gente não consegue desenvolver essa divisão e simplificar o máximo possível. Tranquilo, galera? Façam o que eu pedi, tá bom? Por favor, anotem o exemplo no caderno, vão fazendo junto comigo para vocês entenderem todo o conteúdo, tá? Vamos dificultar mais um pouquinho, né? Usar uma fatoração aí do TQP, do trinômio quadrado perfeito. Temos um outro exemplo de divisão, ó. Então, aqui, ó, conservo a primeira e a gente vai multiplicar pelo inverso da segunda, ó. Invertemos.
Antes de qualquer coisa, verifica se tem como fatorar alguma das frações. E temos como fatorar a primeira. Aqui neste trinômio, gente, ele é um TQP, um trinômio quadrado perfeito. Fatoração dele. Raiz do primeiro, x, sinal do segundo, mais raiz do terceiro, 3, tudo ao quadrado. Só que ao invés de eu colocar tudo ao quadrado, eu posso escrever ele vezes ele mesmo para simplificar com maior facilidade. Aqui, pessoal, a gente tem um outro tipo de fatoração, que é a diferença de quadrados, ok? E a fatoração da diferença de quadrados, a regra é raiz do primeiro mais raiz do segundo, vezes a raiz do primeiro menos a raiz do segundo. Uma vez que escrevemos em forma fatorada, fica nítido, né, pessoal? Quando dá pra gente fazer a fatoração, ok? Então, aqui nós temos, ó, x mais 3, que simplificou com x mais 1. Não, né, gente? Cadê? O que aconteceu aqui? Ai, nossa, deu uma bugada aqui, ó. X mais 3 que simplificou com x mais 3, tá bom? Aqui, ó, da segunda fração que nós copiamos ela aqui, x mais 1 que simplificou com o x mais 1, ok? Esse simplificou com esse, ó, da nossa segunda fração. Então, o que sobrou no resultado, gente? X mais 3 no numerador, x menos 1 no denominador. Não corte x com x, tá bom, gente? Acabou aqui agora. Então, galerinha, observem a importância dos casos de fatoração, né? Que possibilita essa técnica do cancelamento sempre que possível, né? Esse corta daqui e corta de lá, mais conhecido como técnica do cancelamento, tá? Gente, eu gostaria, tá bom, que todos esses exemplos estivessem no caderno de vocês antes de vocês realizarem as atividades, tá bom? As atividades estão na página 126 e 127. Eu quero que vocês façam por hora dos exercícios 1 ao 4, tá bom? E aí depois vocês farão de tarefa do 5 ao 7. Combinado, gente? Então, beijos, até daqui a pouco. Anotem se tiver alguma dúvida e podem me chamar antes da aula ao vivo também, tá bom? Enquanto vocês estiverem fazendo a resolução dos probleminhas. Beijo e até mais!